A paz do Senhor, queridas irmãs, da nossa EBD, da Sala Rosa de Saron. É um prazer muito grande poder falar com as irmãs por meio de equipamentos tão diferentes, que não estamos acostumados a utilizá-los, mas dada a situação em que estamos vivendo, faz-se necessário. E nós estamos aqui de um formato diferente, levando a palavra do Senhor até o coração das irmãs. Deus abençoe a cada uma. Eu tenho, antes de mais nada, um recado do nosso superintendente da escola dominical, pastor João. Ele solicita que aquelas irmãs que queiram adquirir as revistas da escola bíblica dominical, hoje, quando do drive-thru da Santa Ceia, ele estará lá numa bancada para distribuir as revistas àqueles irmãos que queiram adquiri-la, né? Então, fica aqui dado o recado do nosso superintendente. A nossa revista, nesse segundo trimestre de 2021, ela tem como tema principal de estudo geral os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. A gente estudou no primeiro trimestre de 2021 sobre o Espírito Santo e falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, parece que vamos retomar alguns tópicos, alguns assuntos daqueles que já havíamos tratado? Alguma coisa, sim. Mas nesse trimestre nós vamos falar da atuação direta do Espírito Santo por meio dos dons espirituais, ministeriais, né, e de serviço. E é isso que nós vamos iniciar nessa primeira lição. A nossa primeira lição, ela tem como tema: e deu dons aos homens. Nós vamos fazer uma introdução sobre os dons espirituais e temos como texto áureo dessa primeira lição o que está escrito em Efésios 4:8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós sabemos que, dada a queda do homem, o nosso distanciamento de Deus, nós ficamos no aguardo do Messias. E o Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, quando veio, sujeitou-se a morrer por nós, a entregar-se por nós, e com a sua ressurreição vitoriosa, o Cristo de Deus desceu às profundezas do inferno, tomou a chave do inferno e ele conquistou a nossa vitória e o nosso livre acesso a Deus. E não somente isso, ele deu dons aos homens. Quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por meio da sua ação divina, é ele quem dá os dons, distribui os dons para a sua igreja. E qual o intuito dessas dádivas à igreja? A verdade prática, ela diz assim, que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-lo. Quando Cristo foi assunto aos céus, ele nos deixou uma missão. Ele disse: olha, agora vocês vão por todo o mundo e vão pregar o evangelho, levar as boas novas de salvação a todos os seres humanos, né? Nós sabemos que Cristo, ele veio para o judeu, mas no plano divino ia além do alcance do judeu, mas alcança todos os homens. Então, por meio do plano divino, a verdade prática nos chama a atenção para isso. Olha, vocês precisam cumprir a missão de vocês, mas vocês vão precisar de instrumentos sobrenaturais, de dádivas sobrenaturais, presentes sobrenaturais para executar essa missão, porque essa é uma missão espiritual. E assim, o Espírito Santo tem agido no meio da igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, em dado momento, ele traz o ensinamento em relação aos dons espirituais. No nosso
texto, na nossa leitura bíblica em classe de hoje, nós temos o que ele escreveu aos Romanos, o capítulo 12, e o que ele escreveu também aos irmãos de Coríntios. E nos dois textos, ele trata exclusivamente dos dons do Espírito Santo. A gente vai ver no nosso texto, na nossa leitura, os irmãos podem acompanhar, a gente está reproduzindo na tela, né? Começando por Romanos 12, o versículo 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Somos muitos, mas somos um. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use desse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Seguindo a leitura bíblica em classe, a gente ainda tem 1 Coríntios, capítulo 12, que diz assim, a partir do verso 4. Ora, deixa eu ir movimentando aqui, porque eu me esqueci, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Bem, nesses dois textos, o apóstolo Paulo, ele trata, ele ensina sobre os dons dados pelo Espírito Santo, né? E a gente vai ver por que estudaremos este tema. Por que a gente precisa estudar sobre os dons do Espírito Santo? Tá aí a resposta. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo traz essa fala. Ele diz assim, olha, nós precisamos entender, nós precisamos compreender como é a ação do Espírito Santo em relação aos dons que ele dá à sua igreja. Nós vamos ver quais são os objetivos da nossa lição de hoje. Como objetivo, nós temos declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo objetivo, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E o terceiro, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Então, ao final da nossa aula, nós teremos alcançado esses três objetivos. Seguindo, vem a pergunta, o que são dons? E a definição se segue. Pela Bíblia de Estudo Pentecostal, dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para seu bem comum. Dons são manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, repartida entre a igreja, para que mesmo? Para o bem comum da igreja. Nós lemos no nosso texto,
Em 1 Coríntios 12, é o texto da nossa leitura bíblica, o versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Para quê? Para o que for útil. Por que nós queremos dons espirituais? Por que a igreja precisa ter os dons espirituais? Para que ela seja completa, para que o seu trabalho ele tenha amplo significado, para que ele tenha amplo alcance. E tudo que fizermos é para utilidade. Nós não temos dons espirituais pelo simples fato de nos aparecermos. Nós temos dons espirituais dados pelo Espírito Santo, porque somos membros do corpo de Cristo, porque fazemos parte de algo maior e nós precisamos desses dons espirituais para utilizarmos no crescimento da obra do Senhor, na edificação da igreja, na edificação do corpo de Cristo. Então, nós não recebemos os dons espirituais simplesmente para um orgulho próprio. Longe de nós tal coisa. A igreja do Senhor tem os dons espirituais para aquilo que lhe for útil. Bem, seguindo na nossa apresentação, a gente tem o primeiro tópico. O primeiro tópico, ele trata dos dons como estão referenciados na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e fala do dom também como uma dádiva para a igreja de Cristo. No Antigo Testamento, a gente tem aí, eu destaquei uma parte mais interessante. No Antigo Testamento, a origem da palavra dádiva está na raiz hebraica Natan e significa dar. A gente observa que no Antigo Testamento, muitos tinham dons, mas era restrito a quem? A alguns reis, a sacerdotes e a profetas, por exemplo. O povo, dado o distanciamento de Deus, não tinha dons espirituais repartidos entre eles da forma que nós temos hoje, por meio da graça e misericórdia de Jesus Cristo, por conta do seu sacrifício. Então, os dons, eles existiam porque nós conhecemos os profetas, quantas vezes falaram, usados por Deus para levar mensagens ao povo, mas eram pessoas específicas, com missões específicas a serem realizadas, né? Então, embora a gente tenha no Antigo Testamento, não é da forma que nós temos hoje. No Novo Testamento, como que aconteciam os dons no Novo Testamento? Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. No Novo Testamento, a gente tem Paulo nos admoestando, Paulo nos ensinando sobre os dons espirituais e os dons já manifestos na igreja. Os dons que vieram com o derramamento do Espírito Santo que aconteceu no cenáculo e que está registrado no livro de Atos. A descida do Espírito Santo fez a diferença na vida daquelas pessoas que seguiam Jesus, que conheciam Jesus, sabiam dos milagres de Jesus, presenciaram a morte de Jesus Cristo, mas eles precisavam de algo mais. Agora eles receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo repartiu entre eles dons espirituais. E esses dons, eles permaneceram. Foi por meio desses dons que eles proclamaram o Evangelho de Jesus Cristo. A gente vê Pedro recebendo visão do céu, uma visão específica, dizendo a ele que era para que o batismo, que a salvação não era só para os judeus, era também para os gentios. E por meio de uma visão, ele recebeu orientação de Deus para ir até a casa de Cornélio. Aquela visão que ele recebeu
por ação do Espírito Santo, ele entendeu, ele compreendeu que o evangelho se estendia para além dos judeus, alcançando também os gentios. Ação do Espírito Santo, né? E a gente vê que por meio do Espírito Santo, eles operaram curas maravilhosas, dom de cura entre eles. A gente vê dom de ministério entre eles, a forma com que eles conduziram, estruturaram a igreja. Enfim, isso que aconteceu no Antigo Testamento, as línguas repartidas entre eles, Paulo que disse, olha, eu falo línguas estranhas, e ele admoestou, ensinou sobre o uso das línguas estranhas. Nós temos, no mesmo livro de Coríntios, de 1 Coríntios, o capítulo 14, que trata do dom de línguas, né? Paulo ensinando. E o que nos chama a atenção é que tudo isso é uma dádiva para a igreja de Deus. Não ficou só lá no passado. Tudo que eles receberam enquanto dons espirituais do Espírito Santo não era só para aquele tempo, mas era para todos quantos o Senhor chamar. Isso é o que diz a palavra, que os dons espirituais são para todos quantos o Senhor chamar. Então, é uma dádiva para a igreja de hoje, que também precisa ser fortalecida, que também precisa dos dons espirituais para dar continuidade à missão de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o estudo a respeito dos dons se divide em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. A gente precisa entender que é o que o nosso comentarista descreve aqui no subtópico 3 do primeiro tópico, né? Que essa divisão é uma divisão pedagógica. É uma divisão para melhor compreendermos os dons, porque esse é o nosso objetivo aqui. Ele não está descrito desta forma nas Escrituras, mas nós, estudando, entendemos que existem dons que são de serviço, que existem dons que são espirituais e que existem dons que são ministeriais. E Paulo escreveu sobre todos eles, né? Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas, aos Romanos, né, 1 Coríntios e aos Efésios, respectivamente. Então, nós fizemos na nossa leitura bíblica a leitura dos textos de Romanos, que aí está citado, e de Coríntios, certo? Aí Romanos falando dos dons de serviço. A gente vê Coríntios, e para os Coríntios, Paulo falando sobre os dons espirituais. E aí nós temos Efésios. Se você puder abrir, né, a sua Bíblia, nós temos no livro de Efésios, o capítulo 4, a partir do versículo 11, onde Paulo fala dos dons ministeriais. Então diz assim em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tudo isso aqui para quê? Qual o objetivo disso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, lá em Romanos, voltando, nós temos os dons de serviço que estão postos aqui, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, aqui a profecia como ofício, né, de serviço, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação. Aí a gente tem a exortação também. E
Da mesma forma, o dom, né, de repartir, de compartilhar, e o de presidir, e o do exercício da misericórdia. Esses em Romano, eles são os de serviço. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. E os de Coríntio, aí ele vai falar sobre os dons espirituais. Coloca-se 9 dons espirituais. Se você quiser também, pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, o capítulo 11, versículo 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então aqui Paulo faz referência aos dons espirituais, certo? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Mas quem faz tudo isso? Quem que distribui entre a igreja do Senhor os dons de serviço que está em Romanos, os dons espirituais que acabei de citar aqui em Coríntios e os dons ministeriais que nós lemos em Efésios? Está aqui. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esses dons, eles são repartidos. Então, você não vai encontrar alguém, uma parte, um membro do corpo de Cristo que tenha todos esses dons. Não é dado a uma única pessoa uma quantidade imensa de dons. Os dons, eles são repartidos entre a igreja do Senhor. E é com o objetivo de trabalho na causa do Mestre. Seja de serviço, seja de atendimento espiritual, ou seja, de exercício do ministério. Então, como eu falei anteriormente, é uma divisão didática, para a gente compreender melhor, né, os dons, saber que eles têm atuação específica na igreja de Cristo e que esses dons foram repartidos na igreja de Cristo. E a igreja precisa ter esses dons. E esses dons precisam ser buscados, como Paulo disse, né? Que é para buscarmos os dons. Nós temos que desejar os dons espirituais, porque o Senhor é quem nos dá por meio do seu Espírito Santo. E nós precisamos desses dons para exercício de trabalho na causa do Mestre. Bem, eu vou continuar aqui um pouquinho. A gente vai para o tópico 2, né? Onde o tópico 2, ele trata dos dons de serviço espirituais e ministeriais. Ele vai falar especificamente desses dons, certo? Então, no subtópico 1, diz dos dons relacionados ao serviço cristão. Eu falei anteriormente, encontra-se onde? Em Romanos 12, que traz a ideia da manutenção da comunhão dos santos. Serviço de quem serve, de que serviço que é prestado para alguém. Os dons de serviço é prestação de trabalho para alguém. E nós temos na nossa igreja pessoas que têm dons espirituais e que são de serviço, conforme Romanos, o capítulo 12. Se você pegar a nossa lição, a gente vai ver um trechinho que diz assim, ó: observe os dons de serviço listado por Paulo em Romanos. Ministério, ofício diaconal,
Pensa agora nos diáconos que nós temos na nossa igreja. Os serviços que eles prestam e a importância desses serviços para o bom andamento da obra de Deus. Se alguns deles falharem no seu serviço, o prejuízo que isso é causado durante um culto, ou mesmo para algo mais extensivo do que é realizado pela igreja, e que contamos com o ministério dos nossos diáconos, o nosso diaconato. Exortação é de serviço também. Exortar não é chamar atenção, não é corrigir. Exortar é animar. Como precisamos daquelas pessoas que sempre têm uma palavra de ânimo. É só a gente ficar mais triste, mais chateado. Geralmente a gente lembra de um irmão, de alguém que a gente gostaria de conversar, de compartilhar da nossa necessidade. E sempre tem alguém que tem uma palavra de exortação, que não tem palavra de julgamento. E nós sabemos que com aquela pessoa nós podemos contar. E por isso nós a procuramos. Por quê? Porque o Espírito Santo deu a essa pessoa um dom maravilhoso para exortar a igreja de Deus. E esse dom nem sempre está com o pastor. O pastor pode ter um dom de exortação de repente, né? Mas nós vemos membros da nossa igreja que às vezes não aparece naqueles serviços que denota mais atenção, né? Ou melhor, conota mais atenção, mas eles estão lá fazendo o exercício do dom que lhe foi entregue. Aí a gente tem também o de repartir, o de compartilhar. Aqui entra também as ofertas, o que eu tenho para repartir, o que eu tenho para compartilhar. Presidir, fala das nossas lideranças. É muito difícil quando diante de um grupo ou diante de um departamento, a gente tem uma pessoa que não consegue liderar, não tem o dom de presidir. Isso traz prejuízos para a obra de Deus. A gente vê muitas vezes alguns departamentos minguando. Por quê? Porque está faltando alguém com o dom de presidir, para estar à frente, para liderar, para comandar pequenos grupos, né? Exercício de misericórdia e exercer misericórdia. Esses são os dons de serviço que fazem referência, né, a esse pequeno estudo que nós colocamos aqui por meio do nosso comentarista. Romanos 12 traz a ideia da manutenção da comunhão dos santos. Serviço é de quem serve. Dons de serviço listado por Paulo em Romano foi esse que nós acabamos de ler. Esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro. É eu tendo a visão do meu próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. Seguindo, nós vamos falar sobre, conhecer um pouquinho sobre os dons espirituais. Então tá aí o subtópico 2, conhecendo os dons espirituais. Eles estão listados em Coríntios, como nós falamos anteriormente. E eles são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedades de línguas e interpretação de línguas. Foi o que nós lemos no texto de Coríntios, né? Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Por que eu coloquei entre aspas aí? Foi para chamar a atenção mesmo. Por que Paulo foi falar aos irmãos de Corinto sobre os dons espirituais?
Se você pegar 1 Coríntios, o capítulo 1 e versículo 7, tá lá assim, ó. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que não faltava nenhum dom. Eles tinham todos os dons, mas eles tinham um pequeno problema, eles não estavam sabendo lidar com esses dons. Estava havendo competição entre eles. E além disso, muitas das manifestações espirituais lembrava as experiências idólatras que eles tinham, da vida pregressa deles, né? E isso refletia no ministério da igreja. E Paulo chamou atenção para isso, né? Bem, eu não vou detalhar os dons espirituais, porque eles estão detalhados nas próximas lições. Nós vamos estudar um a um as próximas lições, né? Agora nós estamos fazendo a identificação, conforme falei anteriormente, dos tipos de dons. A gente vai falar um pouquinho sobre os dons ministeriais. A terceira divisão pedagógica que é colocada pelo nosso comentarista, né? Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Qual o propósito de o Senhor conceder-nos à igreja? São dons espirituais, dons repartidos pelo Espírito Santo. Há pessoas que na igreja vão atuar como apóstolos, como profetas, como evangelistas, como pastores e como doutores. E por que isso? Primeiro, para capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Os nossos ministros, né? Os nossos pastores, eles têm o dever de conduzir a igreja. Eles não são chefes da igreja. Eles não são donos da igreja. Eles são pastores, condutores da igreja de Cristo. Quem comanda a igreja de Cristo é o próprio Cristo. Então, tá aqui, ó. Qual é a ação ministerial? É capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promovendo assim o crescimento da igreja local e desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Nós precisamos entender essa passagem, porque ela, nos dias de hoje, nos traz até desconforto muitas vezes para falarmos a respeito. Porque o que nós temos visto, né, de pessoas que estão comandando a igreja dentro de um propósito que é muito particular, seu, ao invés de conduzir a igreja sob o comando de Cristo, né, de acordo com os parâmetros bíblicos, tem pessoas que estão comandando a igreja e desviando a igreja da verdade. E aí, muitos estão trabalhando para a edificação da igreja. E é aí que nós precisamos do exercício dos dons espirituais para mostrarmos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é comandada por Ele, que há propósito no trabalho exercido pelos homens de Deus que nós ainda temos, que tem temor de Deus, porque sabe que estão conduzindo um povo escolhido de Deus, santo, de boas obras. E nós sabemos que tem homens de Deus que trazem sobre os seus ombros essa responsabilidade. E são eles que nos dão segurança, porque pastoreia a igreja, conduzindo a igreja ao encontro do noivo, né? Tem um pequeno texto que eu vou adiantar, eu vou ler com vocês em 1 Pedro, capítulo 5, que é um alerta, né, para os ministros, aqueles que conduzem a igreja, né? Diz assim: os presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero, com eles,
e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quem escreveu isso aqui foi Pedro, no capítulo 5, né? Eu li até o versículo 3. E tem um texto que eu quero ler para vocês. Essa aqui é a Bíblia Pentecostal, né? E ela diz assim, num trecho de estudo, sobre esse apacentar o rebanho de Deus. Os pastores e dirigentes de igrejas têm a responsabilidade de cuidar dos crentes, de fazê-los discípulos, de alimentá-los com a palavra e de protegê-los. Aí vem o versículo 2, nem por torpe ganância. Pastores e dirigentes da igreja devem acautelar-se de 2 pecados perigosos. Aí cita-se 2 pecados perigosos. O primeiro, a ambição por dinheiro, e o segundo, a sede de poder. A ambição por dinheiro, o ensino do Novo Testamento para quem administra a obra de Deus é que recebam o sustento adequado da igreja e que se contentem com o que têm para si mesmos e para suas famílias. Nenhum pastor deve enriquecer-se em detrimento da obra de Deus. Aqueles que se deixam dominar por este desejo ficam à mercê dos pecados da cobiça, da prevaricação e do furto. Por amor ao dinheiro, comprometem a palavra de Deus, os padrões da retidão e os princípios do reino de Deus. E aí vem a sede do poder, o alerta. Aqueles que cobiçam o poder dominarão aqueles a quem deveriam servir, pelo abuso excessivo da sua autoridade. Antes, o pastor deve conduzir a igreja, servindo de exemplo ao rebanho na sua devoção a Cristo, no serviço humilde, na perseverança, na retidão, na constância, na oração e no amor à palavra. Então, é um alerta para aqueles que ministram, que têm os dons ministeriais, que ministram a igreja do Senhor, que conduzem a igreja do Senhor, né? Nós temos homens de Deus conduzindo a nossa igreja, levando o nosso povo, né, ao crescimento espiritual de forma sadia. E a gente vê muitos, às vezes, correndo desse aprisco atrás de tanta novidade, de tanta coisa que torna-se perigosa, né? Nós como ovelhas, porque ali estamos falando de pastores que ministram, né? Então estamos falando também de ovelhas. Como ovelhas, nós também temos que nos submeter ao nosso pastor, que nos deve conduzir em amor, conforme Paulo chama a atenção, né? Capacitando o povo de Deus para o serviço cristão, ou seja, nos ensinando a como atuar no corpo de Cristo, utilizando melhor os dons que nós temos recebido do Senhor, promover o crescimento da igreja e desenvolver a vida espiritual dos discípulos. É uma responsabilidade muito grande dos nossos ministros, dos nossos pastores. Eles vão dar conta de Cristo. Se nós continuarmos a leitura bíblica em Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ver que a responsabilidade deles é muito grande a nosso respeito. Por isso, oremos pelos nossos ministros. Assim, concluindo o que vínhamos falando, o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. E aí está o texto que nós fizemos a leitura. Bem, caminhando para o último tópico, o tópico 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Primeiro, os dons são importantes. O que havia na igreja de Corinto que a gente observa, né?
e que lendo um pouquinho nós entendemos um tanto melhor. Havia uma supervalorização de alguns dons. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho. É como se tivesse uma disputa. Qual dom que vale mais? É o de profecia? Ele que vale mais? Ah, é o dom de línguas, de interpretação de línguas? Qual o dom que vale mais? Eu tenho o dom de profecia, então eu sou melhor do que meu irmão, que ele tem lá um dom de exortar e trabalha quietinho no canto dele. Primeiramente, esse tópico vai falar dos cessacionistas, aqueles que acham, que pregam ainda hoje, que os dons espirituais, eles ficaram restritos ao primeiro século. Lá ficaram e não teve continuidade, né? Nós sabemos que sim, os dons são para os dias de hoje, é para a igreja atual. E Paulo, ele tratou sobre esse assunto, tratou com a igreja de Corinto, e nós sabemos que isso chega até nós, porque esses dons é para todos quantos o nosso Senhor chamar. E nós somos chamados pelo Senhor. Então é para nós, é para a atualidade. Não vamos entrar definitivamente nesses detalhes, né? Mas o cessacionista, qual a impressão que eles têm dos dons? Eles acham que os crentes pentecostais tendem a se sentir superior uns aos outros porque têm dons. Então, já que eles se sentem superiores uns aos outros porque têm dons, então o dom não deve existir, né? Isso, infelizmente, é verdade em alguns lugares. Em algumas igrejas, a gente vê algumas pessoas que tentam se destacar porque têm um dom espiritual, né? O apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os coríntios, os irmãos, né, aos coríntios, porque eles supervalorizavam alguns dons. Mas todos os dons, eles vêm de Deus. E eles têm propósito. Eu não me canso de falar isso. O nosso Deus trabalha com propósito. Os dons, eles vêm para a igreja com um propósito. E é para melhor servirmos na igreja de Cristo. Bem, seguindo, preciso falar um pouquinho com vocês sobre a diversidade dos dons, certo? Os dons, eles foram repartidos e numa diversidade que torna a igreja completa. Então, assim, o que chama atenção em Coríntios, né, quando se fala dos 9 dons espirituais, não são os dons em si, mas a diversidade deles repartida entre a igreja. E isso denota a unidade na igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Aí vem um texto do nosso comentarista. Talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Porque aí a gente vê que, se não me falha a memória, em Efésios, quando ele fala dos dons, ele coloca 7. Então, assim, para a igreja de Coríntios, ele citou aqueles dons que tinham a ver com aquela situação que eles viviam, com o contexto daquela igreja. Se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Aí isso vem confirmar aquilo que nós lemos aqui, que os dons, eles foram distribuídos pelo Espírito Santo. É uma manifestação do Espírito Santo para cada um e para o que for útil. Não adianta a gente ter um dom e enterrar. Não podemos nos esquecer disso, né? Mas eu quero seguir um pouquinho para a gente chegar ao nosso término. Quero fazer uma reflexão com vocês. O nosso subtópico 3, ele fala da autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus. Nós não recebemos dons espirituais porque nós merecemos dons espirituais. Nós recebemos dons espirituais pela graça de Deus. É para um serviço que Deus quer realizar por meio da sua vida e por meio da minha vida. Não é mérito pessoal.
Não é mérito pessoal. Então não adianta a pessoa se tornar arrogante porque ela tem um dom espiritual. Não é esse o sentido, não é esse o propósito. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons. Os exercícios dos dons é para ser exercido, né, com humildade e temor a Deus. Não se esqueça que o nosso Cristo é exemplo de humildade, de resignação. Então, se o Senhor tem lhe dado dons espirituais para o exercício na obra de Deus, isso não é para trazer orgulho, não é para você ou para eu achar que nós somos melhores que os nossos irmãos. Porque Paulo traz uma lição maravilhosa mediante isso que nós estamos lendo. Não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação da pessoa. Nunca! Isso é pecado, pecado abominável. O dom que você tem foi dado pelo Espírito Santo. Então é para a exaltação do nome do Senhor. É para a exaltação do nome do Cristo que morreu por ti. Não é para a sua exaltação pessoal. Não é para a minha exaltação pessoal. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre o 12 e o 14. E é isso que eu quero firmar e fortalecer no dia de hoje com você. Esses capítulos. O capítulo 12, ele fala acerca da diversidade dos dons espirituais. E Paulo, nesse capítulo inteiro, traz um ensino maravilhoso, que não dá para a gente colocar no nosso tempo curtinho. Aí vem o capítulo 13. E na sequência, ele continua falando do dom de profecia, né? E do dom de línguas, no capítulo 14. Então, 12 e 14 fala sobre os dons espirituais. E o 13 que está aí no meio? O 13 é aquele que você já sacou a ideia. É aquele mesmo. É aquele que vai falar sobre o amor. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Não adianta termos dons espirituais para colocá-los em exercício na obra de Deus se nós não tivermos amor. Porque os dons, eles ficarão aqui se nós continuarmos a leitura do capítulo 13. Aí a gente vai ver lá no versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. O que nós tentamos entender sobre dons espirituais, tentamos organizá-los em classes para melhor compreendê-los, trazendo a uma forma de conhecimento humano, para melhor compreendermos, porque nós precisamos disso. Daí a indicação do nosso comentarista e de outros estudiosos de colocarmos os dons, né, dentro de um processo pedagógico para melhor entendermos. Ok, vai chegar o dia em que nós entenderemos o todo, porque hoje nós conhecemos em parte. E agora, o 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. E o amor é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Melhor do que dons, é fruto do Espírito.
Os dons, eles são necessários para a edificação da igreja, mas sem o amor, eles vão se truncar. Vai ficar como a igreja de Corinto, que Paulo teve que chamar e ensinar e exortar, porque eles estavam se perdendo. Tinham todos os dons, mas estava faltando alguma coisa. E Paulo traz aqui, olha, vocês podem ter todos os dons, mas sem o amor, nada disso vai adiantar. Tem uma palavra que está registrada na minha Bíblia de muito tempo, foi pregação do pastor Osias num curso de terça-feira. Ele disse assim, né, que Paulo compara a excelência do amor com os dons espirituais. Fruto é testemunho, é a conduta do cristão. Dom é bom, é necessário, mas o fruto é melhor. O amor é melhor. Na verdade, essas palavras não foram do pastor Osias. São palavras que estão escritas aqui. Ele leu aqui, ele só pronunciou. Então, melhor do que dons é termos o amor, porque o amor permanece. Esse é o último subtópico da nossa lição. Eu vou apenas ler a conclusão para encerrarmos. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Busquemos os dons espirituais com zelo, né? Vamos buscar os melhores dons para sermos uma igreja produtiva, que possamos exercer esses dons para a edificação e o crescimento do reino de Deus, mas tendo pujante em nossas vidas o amor, porque é por ele que nós vamos alcançar a graça divina da eternidade, de um amor que veio de Deus, inexplicável. E esse amor estende-se ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada uma das minhas irmãs, que nós possamos ter um dia ainda abençoado na presença do Senhor. Amém.